A nossa entrevista de hoje é com o professor Francisco Lúcio Mendes Maia. O professor Lúcio Maia, ele é coordenador do Observatório de Finanças Públicas do Ceará, OFCE. E eu começo perguntando ao professor Lúcio Maia sobre a situação de finanças do Estado do Ceará. Professor, nós estamos agora mesmo, nesse momento, discutindo nacionalmente uma lei federal para resolver o problema de dívidas dos maiores estados brasileiros. Veja bem, como é que você analisa as finanças, né, de um ente federativo? Através dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? É a Lei Complementar 101 de 2000, a LRF. Então, o último bimestre que foi publicado, que é o quinto, né? Porque ele é publicado depois de 30 dias após, né? Está faltando o sexto, né, deste ano, que vai ser no dia 30 de janeiro, né? Então, veja bem, no dia 30 de novembro, né, foi publicado o quinto bimestre, que é de janeiro a outubro, tá certo? Que o Estado movimentou nos 10 primeiros meses do ano. Isso, exatamente, de janeiro a outubro deste ano. Então, como é que está a situação dentro do relatório oficial, né, que é publicado pelo Diário Oficial, né, analisado pelo Tribunal de Contas do Estado, tá certo? Então, como é que estão as finanças? Em termos de arrecadação nos tributos estaduais, o Estado arrecadou de janeiro, né, a outubro deste ano, os tributos estaduais, né, que é o ICMS, o IPVA, o ITCD, o Imposto de Renda na Fonte dos Servidores, né, que é receita também do Estado, e as outras receitas, que são as taxas, né, tá certo? Então, o que ele arrecadou nominalmente, né, de janeiro a dezembro deste ano? A outubro. Janeiro a outubro deste ano, né? 21,1 bilhões de reais, tá certo? Nominalmente. Em relação ao ano anterior, 18,2 bilhões. Teve um crescimento nominal de 15,47%, né? Nominal. O ICMS, que é o principal tributo do Estado, o Estado arrecadou 16,3 bilhões de reais. Em relação ao ano anterior, 13,9, teve um crescimento nominal de 17,17%, tá certo? Isso nominalmente, né? Se você for analisar corrigido, né, pelo IPCA, o crescimento de toda a receita, né, de janeiro a outubro foi de 10,72 e do ICMS 15,35. Então, o Estado, em termos de arrecadação própria, né, está bem, tá certo? Teve crescimento real de 10,72% nesses 10 meses. Tá? Só que tudo que ele arrecada, ele não pode gastar, tá certo? Porque tem as transferências constitucionais e legais, tá certo? Do que arrecada do ICMS, e 25% vão para os municípios, tá certo? Do IPVA, 50% vão para os municípios também, tá certo? Então, o que sobra, né? Também tem que aplicar 20% dos tributos que ele arrecada na educação. Então, do que sobra, nós chamamos de receita corrente líquida, né? Tá certo? Que é juntando tudo, né? Tudo que ele arrecada e que vem das transferências também da União, né? Que é, no caso, o FPL, que é o Fundo de Participação dos Estados. Então, com relação à receita corrente líquida, nos 10 meses deste ano, né, que é o que realmente sobra para o Estado, para ele aplicar, né, nas despesas normais do Estado, nas despesas operacionais e investimentos, tá certo? Ele sobrou 29,5 bilhões de reais, tá certo? Contra 25,5 em relação ao ano anterior. Dá 15,85 de crescimento, né, nominal nos 10 meses. Agora, a receita corrente líquida se analisa em 12 meses, tá certo? Pegando setembro do ano anterior até outubro deste ano, o Estado arrecadou 36 bilhões de reais, contra 31 em relação ao ano anterior. Então, teve um crescimento nominal de 14,59%, tá certo? Isso nominal. Em relação à correção pelo IPCA, tá certo? Nos 10 meses teve um crescimento de 11,15%, né? E nos 12 meses, 9,83%. Então,
Em relação à arrecadação, o Estado está bem, tá certo? Tanto na receita própria, né, quanto na receita total, né, que realmente vão para os cofres do Estado pelo aplicado, né, nos 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Muito bem. Isso com relação às receitas. Cresceram. Isso. Cresceram bem, né? Cresceram bem. Sim. Isso. E as despesas? As despesas agora, vem as despesas, tá certo? As despesas, tá certo? O Estado, né, teve um resultado primário, né, tá certo? De janeiro a outubro, né, deste ano, de 1,2 bilhões de reais. Professor, o que é resultado primário? Resultado primário é a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. O que é isso? Receita primária é o quê? Aquela receita que você arrecada, menos o que você tem de receita financeira, né, de aplicação financeira, tá certo? E as despesas também financeiras, para o que sobra para você pagar o quê? O serviço da dívida, tá certo? Então, o que o Estado economizou, né, dentro de receita primária e despesa primária, em relação aos 10 meses deste ano, 1,2 bilhões, isso você colocando, né, as receitas e despesas do regime de previdência, tá certo? E sem a receita de regime de previdência, 1,12 bilhões de reais, né? Bilhão de reais. Então, tem dinheiro de sobra para poder pagar o serviço da dívida, tá certo? Então, nesse aspecto também o Estado está bem, ok? Professor, mas há quem diga que a situação financeira do Estado não é boa, mesmo reconhecendo o crescimento da arrecadação, tanto a arrecadação própria quanto a de transferência, que é o FP. Tá? Quais são os gastos mais significativos do Estado que abalam as finanças? Bem, o que nós analisamos aqui são relatórios oficiais, tá certo? Relatório gerencial, você vai de acordo com as suas conveniências, tá certo? Então, nós só analisamos aqui relatórios oficiais, tá certo? Os números que são publicados. Publicados pelo Diário Oficial, que são... Portal da Transparência, Diário Oficial. Diário Oficial, porque todo bimestre... Como é que são publicados esses relatórios? A cada bimestre são publicados os relatórios, tá certo? Do bimestre e até o bimestre, né? Isso é a obrigação determinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós só podemos dizer o que está publicado, tá certo? É assinado pelo governador, tá certo? Pelo secretário da Fazenda, tá entendendo? Então, com base nesses relatórios que são oficiais, que são analisados pelo Tribunal de Contas, tá certo? Para poder saber se estão certos ou estão errados, é que a gente faz essa análise, tá certo? Então, em relação a esses relatórios, está bem. Tá? Professor, eu acompanho sempre a sessão do Tribunal de Contas do Estado, que analisa as contas do governo do ano anterior. E no ano passado, o relatório do conselheiro Valdomiro Távora, que foi o relator das contas de governo, né? Esses números que o governo manda para o Tribunal de Contas, houve uma discussão lá com relação a umas divergências das últimas publicações dos números da bimestralidade com os resultados oficiais final. Porque o último bimestre do ano atrasado, de 2023, que foi publicado no dia 30 de janeiro de 2024, apresentava o Estado do Ceará com um déficit orçamentário de 5 bilhões de reais. Chamou a atenção, principalmente do leigo que não sabe ler o orçamento propriamente dito, se fixa só naqueles números que estão apresentados ali. E o governo... Isso está falando em 2023, exatamente. Isso o governo sofreu uma reprimenda lá. Olha, por que que os números apresentados no 6º bimestre foram diferentes dos que vieram para o Tribunal de Contas? Então, saiu uma recomendação para que a publicação do 6º bimestre
seja o resultado oficial, aquele que o governo mandará para o Tribunal de Contas, para a Assembleia Legislativa e a Assembleia para o Tribunal de Contas. Não dá para a gente ver nesses números oficiais que o governo publica que se há alguma maquiagem nessa contabilidade? Porque você não tem acesso, né, aos documentos. Você só tem acesso, nós só temos acesso aos relatórios, né, tá certo? Que são publicados. Estou abrindo aqui o balanço orçamentário de dezembro do ano passado, tá certo? Do ano atrasado, aliás, de 2023. 2023, aliás, tá certo? O sexto bimestre foi publicado no dia 30 de janeiro. Isso, exatamente, certo? Então, o que nós encontramos aqui, tá certo? No sexto bimestre. Porque esse relatório, que é publicado no Diário Oficial, depois ele é condensado, esses 6 bimestres, e compõe a prestação de contas do governo, que vai para a Assembleia, né? Teve um déficit orçamentário, tá certo? De 110 milhões de reais só. Isso um ano, né? A gente tem que analisar o relatório anual, tá certo? Uau. Você pode ter um déficit no bimestre, um superávit em outro, e na soma algébrica você pode dar superávit, déficit ou ser zero, né? Tá certo? Muito bem. Então, relatório oficial, sempre que eu estou dizendo aqui, o relatório oficial do balanço orçamentário de 2023, dezembro de 2023, o déficit orçamentário foi de 110,8 milhões de reais, não foi bilhões, 110,8 milhões, 111 milhões, arredondando, tá certo? Então, se você falou que no bimestre tinha dado um déficit... O ano todo, um déficit orçamentário de 5 bilhões. Não, aqui está dizendo um relatório oficial de 110,8 milhões de reais. Se está certo ou está errado, eles vão ter que dizer, tá certo? Nós analisamos o que está publicado, como eu estou dizendo, tá certo? Então, houve déficit, tá certo? Eles têm razão. Agora, o valor é que está divergindo em relação ao que foi publicado. Quando o senhor leu o relatório do 5º bimestre, publicado no final de novembro. Agora, deste ano, você está falando? Deste ano. Dá para a gente ver que as finanças do Estado estão equilibradas. Quer dizer, constatamos que houve uma melhoria substancial de arrecadação. Isso. E, ao final, dá para a gente ver que as contas estão realmente equilibradas, porque nós vimos a arrecadação e a despesa. Vamos ver agora, tá certo? Então, a despesa, tá certo? Temos um déficit orçamentário de 69 milhões, uma despesa empenhada, porque, veja bem, como é que você executa a despesa? Você tem 3 etapas, tá certo? Você tem o empenho, né, a liquidação e o pagamento. O Estado só é obrigado a pagar depois que liquida, para saber se a despesa está certa ou está errada, tá certo? Agora, quando você empenha, você já compromete a dotação orçamentária, tá certo? Então, em relação à despesa empenhada, né, que é o primeiro estágio da despesa, no ano, né, até janeiro, outubro, 69,7 milhões de reais de déficit. Já com relação à despesa liquidada, que é aquela que realmente ele tem a obrigação de pagar, teve um superávit de 939 milhões de reais, tá certo? Então, significa dizer que ele empenhou e não pagou. Empenhou, mas só pode pagar depois que liquida. Exatamente, mas não pagou. Ele empenhou e apresenta, então, um déficit de 69 milhões. Quando vamos lá para a liquidação, que é exatamente a segunda etapa, né, do processo, tem um superávit. Significa dizer que ele não pagou os 69 milhões de empenho. Não, só pode pagar depois que liquida. Exatamente. Ele empenhou, ele se comprometeu com aquela dívida. Aí ele vai checar se houve realmente o serviço ou o que foi que houve que motivou aquele empenho. Ele vai justificar, se confirmar que há veracidade nisso, então ele liquida o empenho. Isso. Quando ele liquidar o empenho, se ele tivesse liquidado esse empenho, ele estaria ao final com um déficit de 69 milhões.
Então ele não liquidou. Agora, financeiramente, poderia pagar? Pode, desde que ele tenha dinheiro em caixa do ano Sim, anterior. Muito bem. Mas se no ano anterior ele teve um déficit... Não, mas veja bem, 110%. déficit orçamentário. Agora, o financeiro, eu vou mostrar já, tá? Ótimo. Que é o que fica em caixa durante vários exercícios, vem se acumulando. Então, o que ele pode fazer? Se ele tiver dinheiro em caixa, ele paga, não tem problema nenhum. E na arrecadação subsequente vai fazer encontro de contas. Exatamente, tá certo? É assim. Professor, na verdade, essa entrevista é uma sequência de uma entrevista que eu fiz também com o coordenador do Mova-se, falando sobre a movimentação dos servidores com relação à remuneração, a melhoria salarial que poderá vir neste ano, porque no ano passado o pessoal reclama de que realmente não surgiu, não apareceu a melhoria. Porque o governo, além de deixar de cumprir... Não cumpriu a data base, exatamente, data base, que é janeiro, ainda, quando pagou lá em junho, o pessoal recebeu em julho, agosto, né? Então, já estaria defasado. Defasado, exatamente. Pergunta ao senhor, o Estado que tem um orçamento previsto para este ano de 2025, de 41 bilhões, 41,7, né? 41,7 bilhões. É isso? 41,9 bilhões. 41,9 bilhões, o orçamento previsto para esse ano. Ele tem uma despesa prevista de 20 bilhões com o pessoal. E ele tem uma despesa prevista de custeio aí de quase 15 bilhões. São 35 bilhões. Ele tem uma despesa de juros e serviço da dívida de 1,5 bilhão. Esses números eu não posso garantir que são os oficiais que o senhor esteja vendo aí, porque estão na minha cabeça, que eu já vi lá na discussão da proposta orçamentária. Só aí nós estamos falando de compromisso de dívida de 37 bilhões. 20 bilhões de pessoal, sem se falar em aumento, porque quanto o governo gastou com o pessoal em 2023? Ele está prevendo gastar em 2025 20 bilhões. Com esse orçamento, a gente pode dizer que as finanças do Estado estão equilibradas? Em relação, o orçamento, quando você faz, né, você vai executar, é isso? Exatamente, você está prevendo ali. Isso. Prevendo, a receita é uma previsão, não diria um chute, porque os estudos hoje indicam para, né, um caminho mais correto. Isso. Mas as despesas, elas existirão sim. Porque o servidor é servidor, o custeio da máquina é custeio da máquina, tem que ser executado, não se pode deixar de comprar gasolina para os carros da polícia, não se pode deixar de comprar os insumos para a saúde, né, para a educação. O serviço da dívida também tem que ser efetivado, sob pena de a União pagar e depois cobrar do Estado, descontando do FPE, né? Certo. Então, veja bem, aqui o orçamento que foi aprovado este ano, né, através da lei 19154 de 2024, de dezembro deste ano. Vamos ver o que tem aqui em relação à despesa, tá certo? Pessoal, quanto é que está previsto? 20,6 bilhões de reais, despesa com o pessoal. Juros e encargo da dívida, né, que você estava falando, 1 bilhão de reais, certo? Outras despesas correntes, né, que vai ser a despesa de manutenção da máquina, né, aquela história toda, 13 bilhões de reais. Despesa de capital, investimentos, né, você criar novos serviços para a sociedade, 3,5 bilhões. Inversões financeiras, tá certo? Que é você adquirir um bem já usado, tá certo? Amortização da dívida, tá certo? Amortização da dívida, 1,5 bilhões de reais, tá certo? E tem uma reserva de contingente de 356 milhões de reais, né? Então,
de acordo com o orçamental, ainda tem, porque essa reserva de contingência é como se fosse um superávit, tá certo? Para você depois aplicar 300 milhões. 57 milhões, né? Tá certo? Então, é o que foi aprovado pela Assembleia do Estado através do orçamento, da lei do orçamentário de 2025. Então, é isso que está, bem, nós analisamos o que é publicado, né? Tá certo? Oficialmente. Então, o que está dito é isso, tá certo? Tá aqui. Então, para este ano, tá certo? Juntando tudo que o Estado vai gastar, ainda tem uma reserva de contingência de 357 milhões de reais. É muito? É pouco? Acho que é pouco, tá certo? O Estado pode arrecadar, mas pode, né? Tem que fazer programa de arrecadação, porque a evasão fiscal é grande, tá certo? Como você sabe. Nós ainda temos evasão fiscal grande dessa, com toda a modernização da máquina arrecadadora. A evasão fiscal é muito grande, tá certo? Porque, bem, o contribuinte, né? O bom contribuinte, né? Ele paga os tributos normalmente, tá certo? Agora, quem não quer pagar tributo, ele arranja qualquer coisa para poder burlar a legislação, tá certo? Inclusive os sistemas, né? Que são informatizados hoje em dia. Então, tudo isso é possível, tá certo? Então, o Estado tem que fazer um programa de fiscalização eficiente para poder recuperar os tributos que não são pagos. A evasão fiscal é maior do que a renúncia fiscal? Porque se fala que a renúncia fiscal também é grande. O Estado tem uma renúncia fiscal que a gente tem que saber se esse custo-benefício compensa, né? Tá certo? Você deixa, por exemplo, isentar um contribuinte de pagar um tributo, num determinado município. Quantos empregos vai ser gerado nesse município? Você tem que ser analisado, tá certo? Para poder saber se aquela empresa deixou de arrecadar, a renda que gerou para aquele município ou para o Estado compensou. A questão é essa, tá certo? A grande questão é essa. Benefício fiscal, como um todo, não é ruim, não. Agora, desde que ele seja bem elaborado e aplicado. A questão é essa, tá certo? Porque na hora que você dá um benefício fiscal, que o custo-benefício não compensa, quem perde é a sociedade. Porque o Estado deixou de arrecadar o tributo e está deixando de aplicar em quê? Em saúde, né? Em educação, tá certo? Em segurança, né? Em assistência, né? Tá certo? Que o nosso Estado, nosso país como um todo, a sociedade é muito desigual, tá certo? Então, a assistência social é fundamental. No caso do Bolsa Família, né? Que é a nível nacional. Quantas pessoas não estavam passando necessidade de tivesse o Bolsa Família, tá certo? Agora, isso pode ser eternamente? Não. Você tem que fazer uma política pública, agora com a reforma tributária, né? A emenda 132, né? Que foi aprovada em 2023, tá certo? Foi feita só uma parte, ou seja, os tributos, né? Que são cobrados sobre a receita, né? No caso do ICMS, né? O ISS, né? PIS, COFINS, tá certo? Você apenas simplificou a cobrança, tá certo? Agora, o grande problema da nossa carga tributária é que ela é regressiva, ou seja, você cobra mais do trabalhador, tá certo? Então, tanto faz quem ganha R$1 milhão por mês, como quem ganha um salário mínimo, vai pagar o mesmo percentual de ICMS sobre 1 quilo de arroz que ele compra. Você acha isso justo? Não é, né? Então, nossa carga tributária tem que ser progressivo, você tributar mais o quê? O patrimônio e a renda, como acontece nos países desenvolvidos, e tributar menos o quê? Os bens e o consumo, tá certo? Bens e serviços, tá certo? A questão é essa. Então, a tributária, a primeira parte já foi feita, falta a segunda. Vamos fazer? A grande questão é essa, tá certo? Entendeu? E outra coisa, acabar com o benefício fiscal, como você citou, tá certo? Cobrar imposto sobre dividendos, que ninguém cobra, tá certo? Quer dizer, quem é que recebe dividendos aqui? Mais de 70% são quem tem muito dinheiro. E o Estado, que no caso é a União, que tem a obrigação de cobrar, que é o imposto de renda, não cobra um centavo. Então tem que ser cobrado isso aí, tá certo? E outra coisa, o imposto de renda, uma parte do imposto de renda, né, 21% vem para os estados, 21,5% vem e 21,5 vai 22,5 para os municípios, tá certo? 21,5 vem para os estados, 22,5 para os municípios. Então, tudo isso, na hora que você fizer essa reforma tributária progressiva para aumentar a receita da União, beneficia tanto o estado como o município, tá certo? Professor, a gente tem ideia
de que percentual do orçamento do Estado se esvai por conta da evasão fiscal? Aí você tem que fazer um estudo, tá certo? Para poder, pode também chegar aqui, nós, inclusive vamos fazer que nós publicamos aqui, a cada bimestre, uma revista chamada Panorama Fiscal, tá certo? Que trata das finanças públicas dos estados, tá certo? Do nosso estado, tá certo? Comparando com os outros estados, tá certo? No final do ano foi um relatório, uma panorama tratando da prestação de conta do estado, que é o balanço geral do estado, da União também, tá certo? E este ano está previsto a gente fazer um artigo sobre exatamente benefício fiscal, tá certo? Porque eu não posso dizer que X ou Y, porque eu não tenho os dados ainda, tá certo? Então tem que ter esses dados para poder afirmar. Na hora que você fizer o artigo, dizer, ó, hipoteticamente, foi concedido R$1 bilhão de benefício fiscal, compensou ou não? Né? A questão é essa, tá certo? Sim, mas a evasão, quer dizer, agora a evasão existe, isso aí. A Receita Federal se disse que era muito ágil, que ela vai buscar o dinheiro do contribuinte, onde ele nem imagina que ela poderia chegar. Agora mesmo teve esse problema aí do PIX, né, essa confusão toda aí. E a nossa máquina arrecadadora não está bem equipada para avançar nessa história? Tem que melhorar, tá certo? Sempre tem que melhorar, porque o contribuinte está sempre à frente do fisco, tá certo? Para sonegar. A questão é essa, entendeu? Porque antes, como melhorar, professor? O que é que falta para melhorar? Porque os fazendários são competentes, são estimulados, são competentes e são estimulados, né? Exatamente. São estimulados, né? Tem que fazer projeto de fiscalização. É um setor da administração pública, eu não diria bem remunerado, mas melhor remunerado do que os demais, né? Isso. Exatamente porque ele tem essa função de arrecadar, de evitar que o Estado venha a perder, né? O que é que falta, então, para se melhorar? Fazer projeto de fiscalização com mais eficiência, tá certo? A questão é essa, tá certo? Para poder você, nesse projeto, você verificar, né, dentre os contribuintes, quais aqueles que estão sonegando mais, e você fazer projeto de fiscalização para poder tentar recuperar esses tributos que deixaram de ser arrecadados, né? Professor, agora, isso aí depende de quem? É política de governo, tá certo? Não é só o servidor fazendário que chegar e eu vou fiscalizar a empresa. Não é assim. Tem que ter um projeto. Não tem o livre-arbítrio, né? Nem pode, né? Nem pode. Tem o sigilo fiscal é garantido pela legislação, tá certo? Tá certo? Código Tributário Nacional, você só pode fiscalizar a empresa se realmente tiver um projeto de fiscalização. É assim. Professor, o senhor já mostrou aqui que o Estado está bem financeiramente. De acordo com os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são os oficiais, como eu falei, tá certo? Está bem. Está bem financeiramente. Pode melhorar? Pode. Está equilibrado, porque se ele tem um déficit aí de R$500 bilhão, não representa nada no orçamento de 40 bilhões, né? Representa, mas não representa tanto, não é uma dívida tão significativa, né? Não é um déficit tão significativo. Isso em 2023, né? Em 2023, como você fala. Mas a lei de responsabilidade fiscal, a que o senhor fez referência, ela também trata de gastos com pessoal. Isso, vamos falar agora. agora. Gradação para os estados. Isso. Qual é a nossa situação hoje, do estado do Ceará, em relação a esse regime prudencial? São 3 regimes, né? Vamos já chegar lá, tá certo? Vamos primeiro ver aqui o Caixa do Estado, tá certo? Muito bem. Caixa do Estado, em outubro deste ano. O Estado tinha disponibilidade bruta de caixa, né? Em outubro deste ano, de acordo com os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, 7,38 bilhões de reais. Em caixa? Caixa. Pode gastar com tudo? Não. Porque tem despesas vinculadas com a educação, né? Com a dívida, né? Com saúde, tá certo? Tudo isso E agora, em média, 50% fica livre, né? Para poder gastar. Isso em média, estou falando em média, tá certo? Entendeu? Então, isso de janeiro a outubro. Livre para gastos discricionários ou livre? Não, gasto orçamentário que eu estou falando. Ninguém não pode gastar, bem. As entidades públicas são vinculadas aqui ao orçamento. Você não pode gastar com qualquer coisa, não. Você tem que ter dotação orçamentária. Você não gastar assim, sem precisar saber se
está ferindo alguma despesa que é obrigatória. Né? Estou falando isso, tá certo? Gasto com pessoal, você pode gastar, tá certo? É assim, porque não é obrigatório você reservar um valor X ou Y, tá certo? Desde que tenha recurso financeiro, você pode dar o reajuste salarial para o servidor, tá certo? Que é o que é para ser dado a todo ano e né, realmente não se cumpre isso, tá certo? Então, vamos ver como é que está a situação em relação à despesa. Que é bem, como é que você calcula esse índice, tá certo? No numerador é a despesa com pessoal de 12 meses, e no denominador a receita corrente líquida, que eu falei no início da entrevista, né? Que é o que realmente sobra para o Estado. Então, de setembro de 2023 a agosto de 2024, que é o último relatório que saiu, porque esse relatório de responsabilidade fiscal, ele tem os bimestrais e os quadrimestrais, que são os relatórios de gestão fiscal, né? Então, nos últimos 12 meses, com base em agosto deste ano, né, que o último vai ser agora de dezembro, vai ser agora no dia 30 de janeiro. A despesa com o pessoal do Poder Executivo, tá certo? Foram, em 12 meses, né, 15,33 bilhões e a receita corrente líquida 35,18. Quanto é que dá essa relação? 43,59. Quanto é o limite de alerta, que é o primeiro limite, né, que você estava falando? 44,10, ou seja, está abaixo do limite de alerta, que é 44,10, né? O prudencial, 46,55, também abaixo do prudencial. E o total, que é o máximo, que são 49. Então, a despesa com o pessoal, o reajuste pode ser dado, tá certo? Agora tem que discutir, né, com a categoria, né, dos servidores públicos, com base no fato, o aspecto, né, que representa toda a categoria dos servidores públicos, tá certo? E sentar e negociar, tá certo? É assim. Então, a despesa com o pessoal está no último relatório que foi publicado, que eu estou lhe falando, que é de setembro de 2023 a agosto de 2024, o limite está em 43,59, que está abaixo do limite de alerta, que é 44,10, tá certo? E bem, o limite de alerta não tem penalidade nenhuma para o gestor, não. É só para você acender uma luz amarela, ó, tem que bater. Se ele passar disso aí sim. Né? Aí o prudencial sim, porque que é o 44,55. Ultrapassou o prudencial, chegou no prudencial, não pode mais fazer concurso, pode dar mais reajuste. Vai ter que exonerar comissionado. Aí começa a ter que enxugar a folha, tá certo? Entendeu? Isso em relação a todos os poderes, tá certo? Ao poder executivo, né, tá certo? Então, a nossa proposta de reajuste salarial, com base no FOASPEC, foi 8,67%, né? Para poder, com base na data de janeiro, né, deste ano. E com relação a todos os poderes, pegando todos os poderes, né, tá certo? Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, tá certo? Repetindo, de setembro, né, de 2023 a agosto deste ano, tá certo? Quanto foi o total da despesa? 16,66 bilhões de reais. A receita corrente líquida é a mesma, né? 38,58. Quanto é que dá essa relação? 43,19. Quanto é o limite de alerta, né? Aliás, 18,39. Isso eu estava falando, era do executivo. Todos os poderes, tá certo? De setembro de 2023 a agosto deste ano, 18,39. Isso de todos os poderes. A receita corrente líquida, né, 35,18. Quanto é que é essa relação? 52,26. Aí já. Não, bem. Aqui é todos os poderes. Aí aumenta também o limite de alerta, quanto é? 54. Deu aquele que eu falei dos 40 executivo. Todos os poderes, tá certo? O governo gasta, em relação à receita ou a despesa com o pessoal, que foram 18,39 bilhões, e a receita corrente líquida 35,18, dá 52,26. Só que, como é tudo junto, tá certo? O limite de alerta aumenta também, 54%. O prudencial, então 57%, e o máximo que é 60%, tá certo? Então, o governo só tem uma margem aí de 2%, né? Para ficar respeitando a lei. Não. O alerta
bem, dos três poderes. Dos três poderes está melhor do que o executivo ainda está melhor. Porque, veja bem, o do executivo, como é que está do executivo? 40 aí. O executivo, 43,59, contra 44,10, tá certo? Dá em torno de 1%. Em outras palavras, está se dizendo aqui que o Estado não tem impedimento algum quanto à lei de responsabilidade fiscal para majorar o salário dos seus servidores. Tem que negociar. Agora que tem dinheiro em caixa, que tem margem para poder dar em relação à lei de responsabilidade fiscal, tem. Como eu mostrei aqui de acordo com os relatórios, né, que foram publicados até agora. Me disse o coordenador do MOVAS que na primeira conversa que teve com o governo secretários, o governo está esperando a arrecadação do primeiro trimestre deste ano de 2025 para poder avaliar uma proposta de majoração salarial. O senhor acredita que o Estado possa dar realmente 8,7%? Veja bem. Poder pode, querer outra coisa. Poder pode, agora tem que negociar. A questão é essa, tem que sentar para negociar. Nós já sentamos com a CEPLAG, né, que é quem elabora o orçamento, já discutimos com o secretário, falta só o governador, entendeu? Na hora que ele sentar com a gente discute, tá certo? Para poder... A CEPLAG reconhece os números claro. Que o observatório apresenta? Até porque não pode deixar de conhecer, porque somos oficiais, né, tá certo? Então, agora, vai dar o que nós estamos pedindo? Aí tem que sentar e negociar. A questão é essa, tá certo? Tem margem? Na nossa opinião, sim. Tá? O Estado está de acordo com o orçamento, tá certo? E com o que tem em caixa, pode dar o reajuste que nós estamos pedindo, tá certo? Agora, vai ser esse percentual, vai ser maior, vai ser menor? Aí tem que sentar e negociar. O governador tem que sentar com os servidores, tá certo? Veja bem, quem decide é o governador. Né, a decisão política, né? Que é os 8,67, né, certo? Professor, o observatório tem informações sobre a situação fiscal de todos os estados, todas as unidades federadas, né? Hoje, os estados que mais têm dificuldade financeira são esses que devem mais à União ou todos estão com dificuldade? Nós citamos aqui os maiores, eu citei os maiores devedores da União, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Ceará não é devedor, o Ceará pagou... Veja bem, não é pagar, é você ter condição de cumprir e honrar os seus compromissos. Esses são devedores porque eles não cumpriram com os contratos que eles firmaram com organismos internacionais de empréstimos. O Ceará cumpriu todos. A União não pagou nenhuma conta do Estado do Ceará, porque o Estado do Ceará tem... Está honrando os compromissos, exatamente. Então, o Estado do Ceará, a administração, as finanças do Estado do Ceará são as melhores em comparação ao dos outros estados. Com relação a esses devedores, não tem nem o que discutir, né? Tá certo? Mas com relação às outras unidades? É uma das melhores, tá certo? Não pode dizer que é o melhor porque tem que fazer um ranking, né? Tá certo? Isso aí. Mas nós somos um dos melhores, isso aí não tem dúvida, tá certo? Isso com relação ao que está disposto na lei de responsabilidade fiscal, né? Deixar bem claro. Pode arrecadar mais, como eu falei? Pode. Desde que você faça um projeto de arrecadação, né? Sem se falar em arrojo fiscal? Pode arrecadar mais sem se falar em arrojo fiscal? O que eu estou falando aqui não é aumentar a carga tributária. É você recuperar crédito tributário que o contribuinte deixou de pagar. A questão é essa, tá certo? Entendeu? Rever a legislação tributária, onde é que está defasada, tá certo? Mas esse dinheiro que o contribuinte deixou de pagar, isso aí está mais ligado à Procuradoria-Geral do Estado. Para você, veja bem, o que está na Procuradoria é a dívida ativa. A dívida, sim. Se eu deixei de pagar, está lá na dívida ativa. Mas você lançou, quando pelo menos lançou o que está devendo ao Estado, é outra história, tá certo?
Veja bem, são duas coisas distintas. A sonegação... Eu não paguei o imposto, mas o governo também não lançou essa minha dívida na... Porque você não informou o Estado. A questão é essa. A dívida ativa o que é? Você lança, né, o imposto nos relatórios, nas obrigações acessórias, né, da legislação tributária, e deixou de pagar. Aí o Estado lança na dívida ativa. Chegou no final do ano, não pagou, intima o contribuinte, ele não recolheu, vai para dívida ativa. Aí o Estado vai ter que executar. Se ele não lançou e deixou de pagar, é sonegação. E o Estado tem que fazer isso. Combater a sonegação, que nem lançado o imposto foi. Entendeu? São duas coisas. Entendeu? Porque está me entendendo. Tá entendendo? Muito bem. Dívida ativa, o contribuinte pelo menos teve a honra de lançar o tributo, né? Lancei, está aqui, fiz correto, agora não tem dinheiro para pagar, fazer o quê, né? Aí o que ocorre? Você quer falar no Refis, né? O Refis é o quê? É aqueles programas para você tentar recuperar os créditos tributários do Estado que deixaram de ser pagos. Aí você paga a vista, dispensa juros, aquela história toda. Mas pelo menos o contribuinte informou. E quem não informa? E simplesmente pega o dinheiro que é nosso, que é bem. Os tributos sobre o faturamento, que é o caso do ICMS, tá certo? Tá certo? Na hora que ele deixa de recolher, está tirando o dinheiro do meu e do seu bolso. Porque quem é que paga na realidade o tributo? Não somos nós? Na hora que eu compro um computador desse aqui, quem é que faz o pagamento? Sou eu ou você que compra, não é assim não? Dentro dele não está incluída a carga... Ele é apenas o intermediário, exatamente. Eu e o Estado. Então, na hora que um computador desse, né, você vende sem nota, e eu aceito também, que a grande questão é essa. A desonestidade é de ambos. De ambos, tá certo? Porque quem vai perder é a sociedade, tá certo? Então, tudo que você comprar tem que ter o documento fiscal, tá certo? Professor, logo no início da nossa conversa, o senhor fez referência à reforma tributária. Isso. E eu senti que o senhor está um pouco reticente com relação à segunda etapa. Isso, estou. Por que esse seu ceticismo? É porque o Congresso Nacional, né, atual, ele é muito conservador, tá certo? Então, quando vai mexer em patrimônio e renda, ninguém quer saber. A questão é essa. O governo tem que fazer um projeto, encaminhar e discutir, que até agora não encaminhou, entendeu? Para você tornar a nossa carga tributária progressiva, tributar mais o patrimônio e a renda e menos os bens e os serviços, né? A questão é essa. Estão falando que vai ser agora este ano, vamos ver, né? Tá certo? Agora, nos países desenvolvidos, como é a carga tributária? É maior para quem tem mais capacidade de pagar, né? Tem mais dinheiro, tá certo? Bens e patrimônio como um todo, né? E menos os bens e o consumo, tá certo? Quem tem mais patrimônio e renda paga mais tributo, que é o correto, tá certo? É por isso que nós chamamos que a carga tributária progressiva, né? Para quem tem mais capacidade tributária, pagar mais, tá certo? E quem tem menos, pagar menos. Nessa primeira etapa da reforma tributária, ficou definido os entes arrecadadores, o que é que a União arrecada, o que é que os estados arrecadam, né? Isso. Essa divisão, o senhor acha que ficou mais ou menos equilibrada? Não, ficou do jeito que estava, tá certo? É o seguinte, a grande questão vai ser o quê? As alíquotas desses dois, que é bem, no caso de estados e municípios, juntaram dois tributos, né? Que é o ICMS e o ISS, foi criado o IBS, né? Só que o ISS tinha sua alíquota, né? Tá certo? Mínima e máxima, e o ICMS também tinha sua alíquota e máxima. Vamos juntar os dois e saber quanto é que vai, na média, não sei como é que vão fazer. Agora, contanto que ninguém perca o que está arrecadando até agora, tá certo? E no caso da União, juntou PIS, COFINS, né? Tá certo? Para imposto de renda não, só PIS, as contribuições, tá certo? E que é a CBS, né? Contribuições sobre bens e serviços, tá certo? Isso é a União, certo? Então, o que foi feito? Você juntou tributos em um só, tá? Tributos e contribuições em um só, para poder simplificar. Agora, a carga tributária tem que ser no mínimo a mesma, tá certo? Para que ninguém perder dinheiro, tá certo? Agora, vai ser a mesma? A gente só vai saber quando saírem as leis, a lei complementar, regulamentando, né, a emenda 132, tá certo? Agora tem as leis estaduais, tá certo? E a lei federal que vai dizer quanto é que vai ser a carga tributária, né? De cada um desses tributos, tá certo? Professor, desde quando o Observatório de Finanças
pública do Ceará faz esse trabalho que o senhor está descrevendo aqui para nós? Desde 2015. 2015? 15? Muito bem. Então, é um trabalho muito importante para a nossa sociedade. Né? Nós só temos 10 anos. Vamos fazer 10 anos agora em outubro, né, de 2025. Muito bem. Mas nós temos algumas informações sobre o antes de 2015. Antes é a fundação, né? A fundação de 2000, a Fundação Sintaf é de 2000, que é bancada pelo nosso sindicato, que é o Sindicato dos Servidores Fazendários, que é o Sintaf, tá certo? Estou fazendo essa indagação, senhor, para fazer essa seguinte pergunta. Em que momento, nos últimos anos, as finanças do Estado do Ceará esteve mais equilibradas? Nós não vamos fulanizar. Quando o governo fulano, não interessa isso. É para a gente se situar. Bom, em 2010, quando começamos a fazer isso aqui, a situação fiscal do Estado era ruim, era maravilhosa. Né? Hoje está melhor, não está bem. Né? É uma pergunta que tem que fazer uma série histórica. Avaliações, né? Tem que fazer uma série histórica para poder responder corretamente a sua pergunta. Fique à vontade, o senhor tem tempo. Tá certo? Porque nesse período, né, que nós estamos analisando, tá certo? A maioria deles teve superávit orçamentário, tá certo? Então, se eu dizer assim que foi o governo X, Y, Z, tem que analisar com mais detalhes, tá certo? Assim, de pronto eu não posso afirmar, porque eu posso estar cometendo alguma injustiça com alguém, né? Ou também está querendo dizer que A ou B foi melhor ou pior. Agora, tem que fazer uma análise detalhada, né? Durante esses 15 anos, esses 10 anos, né? Tá certo? Para poder saber. Agora, eu posso afirmar assim, na série histórica como um todo, a maioria delas houve superávit orçamentário, dentro desses 10 anos. Só posso afirmar isso. Né? Se houve superávit orçamentário... Nesses últimos 10 anos, em comparando a situação do Ceará com as outras unidades da federação? Também, com relação às devedoras, também, sempre... Eu digo não só as devedoras, porque se nós voltarmos a um passado não muito remoto, o Estado do Rio Grande do Sul era um Estado rico, não era? Um Estado rico. Era um governo do Estado, a unidade federativa lá era exemplar. Hoje é uma das maiores devedoras. Minas Gerais sempre foi considerado um Estado rico, mas não se falava muito no equilíbrio fiscal de Minas, né? Porque os governantes de lá sempre pensavam muito grande, queriam todos ser presidente da República e aí botavam o Estado para fazer a campanha. Mas, diante disso, falando aqui em Pernambuco, na Bahia, né? No Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí. No Nordeste nós somos um dos melhores, tá? Em termos de finanças. Eu posso lhe afirmar. Nordeste, né? Estou falando Nordeste. Já é muita coisa, né? Mas podemos melhorar mais. Claro, sempre. Veja bem, a arrecadação sempre pode aumentar, tá certo? Porque a evasão fiscal sempre irá existir. Ou legal, né? Quando se faz uma legislação que não é bem feita e que termina prejudicando a sociedade, que se deixa de arrecadar mais, ou a ilegal, que é a sonegação. A grande questão é a sonegação, tá certo? A sonegação nunca vai acabar. Mas o bom é que ela crescesse pelo crescimento normal do Estado, né? Quer dizer, se nós tivéssemos um comércio mais pujante para render mais ICMS. Né? Isso é importante porque e na hora que você fizer a reforma tributária progressiva, você está dizendo é verdade, porque a carga tributária vai diminuir sobre bens e serviços, consequentemente você vai ter mais poder de compra, né, o trabalhador, tá certo? E com isso você aumenta a arrecadação, tá certo? É assim. E os estados vão perder? Não, porque na hora que você começar a tributar, né, o patrimônio e a renda, como eu licitei no caso dos dividendos, os dividendos vai para o imposto de renda, tá certo? E esse imposto de renda uma parte vai para os estados através do BFPE e do BFPM. Tá? Professor, a situação
do sistema previdenciário do Estado é caótica mesmo? A Previdência em todos os estados é deficitário, né? Isso aí em todos os estados é deficitário. Sim, Por quê? deficitário, sim. Deficitário em relação ao que você arrecada para a Previdência, né? Que é o patrão, que é o governo, e que você arrecada do servidor em relação ao que você paga, certo? Agora, como é que é feito esse equilíbrio? Você pega a receita, né? Porque nós temos, em termos de orçamento, nós temos três orçamentos, de acordo com a Constituição Federal. Orçamento fiscal, da Seguridade Social e investimento, tá certo? Fiscal, você pode gastar com qualquer função do Estado. Seguridade, você pode gastar com saúde, previdência e assistência, tá certo? E investimento, que são das empresas estatais. Então, no caso do orçamento da Seguridade Social, ele é deficitário. Quem é que cobra esse déficit? O orçamento fiscal, né? Vem dinheiro do orçamento fiscal para poder cobrir esse déficit. Agora, pode fazer isso? Pode. A lei de responsabilidade permite, desde que você tenha dinheiro em caixa. Já se falou em muitas oportunidades aqui no Ceará, desde 1980, 90, logo no início de 90, que se precisaria ter um tratamento de choque com a Previdência, porque senão a Previdência quebraria o Estado do Ceará. Vendeu-se a Coelce para que o rendimento da sua venda fosse para o cofre da Previdência e aí se sanearia a Previdência. Não deu certo, o dinheiro também não foi para lá, e aí vieram as reformas previdenciárias e se chegou ao cúmulo de exigir contribuição do aposentado, né? Aposentado, pagar. Ele já pagou a vida inteira para se aposentar. Então, quando se aposenta, vai pagar. Continua pagando, é isso. Um percentual elevado. Exatamente absurdo, né? Exatamente. E a situação da Previdência continua lá no fundo do poço. Aqui no Ceará, tem alguma perspectiva dela sair do fundo do poço? Tem. Agora, como eu lhe citei, né? Os 3 orçamentos, tá certo? Então, fiscal, seguridade social e investimentos. Só que existem as contribuições sociais, né? Que são contribuições federais. Essas contribuições sociais são arrecadadas pela União, é de competência da União, arrecadada pela União, só que a União não repassa 1 centavo em termo condicional para os estados e os municípios, tá certo? Que essas contribuições sociais têm que ir obrigatoriamente para o orçamento da Seguridade Social, certo? Que é para aplicar em saúde, assistência e previdência. Então, o que tem que ser feito, né? Para que não só o Estado do Ceará, todos os estados possam ter o equilíbrio no orçamento da Seguridade Social. Tem que haver o quê? Tem uma alteração do Pacto Federativo para você criar o quê? O Fundo de Participação Social, nos moldes do FPE, tá certo? Para que uma parte dessas transferências, né, dessas contribuições sociais que são arrecadadas virem para os estados e municípios. Aí sim, você equilibra. Professor, então era para ter feito agora com a reforma tributária, ao mesmo tempo os estados e os municípios, para ter cobrado da União e dos parlamentares do Congresso Nacional, essa reforma, essa alteração do Pacto Federativo, para criar esse Fundo de Participação Social, porque essa arrecadação das contribuições sociais, 100%, como repetindo, ficam com a União. Professor, sempre quando se falava e se fala em Previdência Social, a gente diz que o equilíbrio dela está exatamente no número de trabalhadores que estão em atividade, contribuindo para o pagamento das aposentadorias e pensões. Como tem diminuído consideravelmente o número de trabalhadores, isso em se tratando da Previdência Geral, que é a do INSS, né? Regime geral. Regime geral de Previdência. Quer dizer, nos estados, o regime próprio dos estados, o equilíbrio, o desequilíbrio é maior ainda. Por exemplo, o estado do Ceará tem mais trabalhadores terceirizados do que efetivos. Esses trabalhadores terceirizados não pagam a Previdência do Estado. Não. Eles pagam a Previdência do regime geral. Regime geral, exatamente.
A terceirização do Estado é maléfica? É para ter mais concurso público, concordo com você. É para ter mais servidor do que terceirizado. Isso aí é verdade. Tá? Para poder você prestar um serviço melhor à sociedade. Tá certo? Agora, para isso tem que ter concurso. Né? Tá vendo muito concurso agora o quê? Para educação e segurança, né? Tá certo? Saúde também. Agora as outras áreas, tá certo? Nosso caso agora houve um concurso em 2021. Né? Ainda falta servidor, porque a partir que começar a entrar em vigor, de fato, o IBS, nós vamos fiscalizar também o ISS dos municípios. Qual a estrutura? A maioria dos municípios do Estado não tem estrutura para fiscalizar nada. Quem vai fiscalizar somos nós. Então tem que haver concurso de novo para a Cefaz. Nem cobre ISS, né? Então a Fazenda tem que fazer novo concurso para poder entrar mais servidores para ir fiscalizar o IBS, que vai ser muito mais amplo, né, do que o ICMS. Tá certo? Professor Lúcio, essa nossa conversa está muito boa, mas nós temos horário. Nós estamos chegando ao final. Eu quero dizer que foi muito significativo conversar com o senhor, obter essas informações, e o senhor tem aí uns 2 minutos para dizer mais alguma coisa que seja do interesse do Estado. Olha, o orçamento público, tá certo? Para a sociedade ele é fundamental. E esse orçamento todo mundo tem interesse, né? Tanto a sociedade como o contribuinte, tá certo? E os financiadores, né, tá certo? De investimento, todo mundo tem interesse. Agora, o que tem que ser feito na hora da elaboração do orçamento? A sociedade participar mais, né? Para poder saber o que ela quer que o Estado aplique, né, em as suas funções efetivas do Estado, como saúde, educação, segurança, né, tá certo? Assistência, previdência, tá certo? Então, tudo passa pelo orçamento, tá certo? E a etapa orçamentária começa com o PPA, que é o Plano Plurianual, são de 4 anos, tá certo? Então, o governo, quando entra, elabora o dele e executa um do ano anterior. Depois vem a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que dá as diretrizes para você executar o orçamento do ano seguinte, tá certo? E a partir daí, quando você vai elaborar o orçamento, você tem que saber o quê? Quais são as prioridades da sociedade. Então, o que está faltando? É você sensibilizar a sociedade, como estamos fazendo aqui com o Office, tá certo? Elaborando essa revista, tá certo? Para que as pessoas... porque, um relatório desse aqui, que a gente está discutindo, é muito técnico, certo? A pessoa que é leiga não vai entender nada. Então, nós temos que fazer artigos para poder, quem lê, ter acesso, né? Saber o que significa aqueles números, tá entendendo? Então, isso é fundamental. Então, a sociedade tem que cobrar, tá certo? Na hora da execução e elaboração do orçamento. Porque só assim você vai ter uma sociedade mais justa. Como eu falei agora, a reforma tributária, nós temos que cobrar o quê? A progressividade da carga tributária, né? Que deve acontecer sim. Não vai acontecer de acordo com o que é para ser? Só Deus sabe. Nós não sabemos. Agora, tem que haver o quê? Uma cobrança da sociedade. Porque os parlamentares ouvem muito a sociedade, não é assim? Professor Lúcio Maia, muito grato pelo Então, só complementando. Então, o orçamento, repito, bem elaborado, beneficia a todos, principalmente aos menos beneficiados, tá certo? Que é quem mais precisa do orçamento público, né? Tá certo? Professor Lúcio Maia, muito obrigado pela sua entrevista. Disponha. Esclarecedora. Espero ter outras oportunidades para conversar com o senhor sobre o orçamento. Eu também tenho essa ideia do senhor de que o orçamento é muito importante, como as contas públicas de um modo geral, né? O dinheiro é nosso, né? A sociedade precisa saber como isso, tem que ter transparência. Dinheiro, tem que ter transparência. Né? Inclusive para poder exercer a cidadania. Isso, plena, né? Exatamente. Obrigado.